Glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é fiel. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo de número 3. Glória seja dada ao Cordeiro. O versículo 9 diante. Vou dizer aqui. E diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvir a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Boa esta palavra, meus irmãos. Olhe bem. A desobediência, querido, nos traz consequências terríveis. E essas consequências, primeiramente, essas consequências ruins, primeiramente, vêm contra nós. Não contra o outro, mas contra nós. A partir do momento que eu e você desobedecemos a ordenança de Deus, o prejuízo, primeiramente, é para mim. Segundo, é para quem está ao meu lado no meu convívio. Então a Bíblia diz aqui que o Senhor, na virada do dia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, ele ia falar com Adão no jardim o qual ele plantou e colocou Adão para cuidar. E toda virada do dia, Deus ia conversar com Adão. E a Bíblia diz que o Senhor deu uma mulher para ele, porque não era bom que o homem ficasse só. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas houve uma ordenança da parte de Deus para com eles ali no jardim. Quero abrir um parêntese aqui e dizer, a nossa caminhada com Deus, querido, tem restrições. Deus vai nos dar limites na nossa caminhada, não para com Ele, mas para com as coisas desse mundo. Então tem coisas que eu não vou poder participar, não porque eu não possa, diretamente falando, mas porque desagrada a Deus, ok? Então Deus, o impedimento é no sentido de, como quem diz, o seu livre-arbítrio, você escolhe se você quer ou não. Deus não obriga. Deus lhe informa, Deus lhe passa, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a vontade dele para nós. Cabe a mim e a você decidir acatar, obedecer ou não. E uma dessas ordenanças, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor falou para Adão, que de toda árvore, glória seja dada ao nome do Cordeiro, que estivesse ali, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A grande verdade é que a Bíblia diz que Satanás, ele usa o corpo de uma serpente e vai persuadir, enganar Eva. Você vai ver isso nos versículos anteriores. A partir do versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí. A serpente mentiu, porque é o pai da mentira, o diabo. Enganou. E diz aqui, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Glória seja dada ao Cordeiro. O que aconteceu ali? A consciência. Eles desobedeceram a Deus. O pecado entrou. O pecado fez com que o quê? Eles se separassem de Deus. A desobediência é um pecado terrível, querido. E a desobediência faz com que a pessoa se esconda. Viva escondida. Escondida de quem? De Deus. Ela não vai querer estar. A Bíblia diz que quem está nas trevas não vem para a luz, para que suas obras não sejam descobertas. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui, então disse Adão, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Ora, Adão preferiu obedecer à criação do que o Criador. Adão preferiu se submeter à vontade da mulher dele, da esposa dele, juntamente, primeiramente, com a sua concupiscência, com a sua vontade, do que obedecer a Deus. E quantos não estão assim? Quantos estão se submetendo às suas vontades? Quantos estão, bendito seja o nome do Senhor, vivendo segundo a sua vontade, o seu querer? E o que o Senhor diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, ele disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, ninguém brinca com Deus, ninguém zomba de Deus. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne você fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, você fará a vida eterna. Quando Deus falou para ele, a sua desobediência, se você comer, você morrerá, aqui está se tratando da morte eterna. A desobediência afasta o homem de Deus. Com isso, ele não vai poder passar a eternidade com o Senhor. Eu estou falando para você que está aí do outro lado de uma forma bem simples, para que você entenda. E quem foi que falou com Adão? E quem foi que falou com Eva? Aquele o qual foi expulso do céu por desobedecer o Criador. Então, aquele que foi expulso está aí, atraindo muitos. Está aí instigando a muitos a desobedecer a Deus, para serem destituídos da presença de Deus, como o inimigo foi. Então eu quero falar para você que está aí do outro lado, você que já entende a palavra, já sabe o que Deus tem para você, você tem discernimento, você já sabe o que é certo, o que é errado. Se você for observar, o Senhor fala com Adão, Adão homem, já com sua mulher, sua varoa. Adão não era uma criança, não era um adolescente, não era uma pessoa sem consciência, sem entendimento. Ele sabia discernir entre o certo e o errado. Mas simplesmente ele escolheu a desobedecer a Deus. Então, queridos, eu quero falar para você que está do outro lado, é uma questão de escolha sua. Você escolhe o que você quer. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal. E muitas das vezes esse mal, aos teus olhos, ele parece bem. Porque se você for ver aqui, aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. Eva, pelo seu olhar carnal, pensou que viu que aquela árvore era desejada, aquele fruto. Então, os olhos carnais, então nós não podemos viver pelo que vemos. Nós temos que viver pelo que cremos e crer na palavra do Senhor. Então, você que está aí do outro lado, o que é que os teus olhos, o que é que está chamando a atenção os teus olhos? O que está despertando em você?
O que é que você está sendo instigado, instigada, chamado, chamada para fazer? Então, o Senhor disse para ele. O Senhor não obrigou, ordenou, porém não obrigou. É uma ordem a ser cumprida. Mas você decide se você obedece ou não. Se você, bendito seja o nome do Senhor Jesus, você se submete ou não às ordenanças de Deus. Se você não se submete, você vai ter toda a consequência daquela desobediência. Então, qual era a consequência? A morte, mas a morte que estava falando aqui é a morte eterna. As consequências quais foram? E chamou o Senhor Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi. A desobediência, bendito seja o nome do Senhor, cria no homem a malícia, cria no homem a maldade. Então, o Senhor colocou ele ali nu, mas ele não tinha malícia, era normal o corpo dele. Ele não sabia, porque a desobediência faz a malícia brotar na mente do ser humano, a maldade no coração do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro. Então ele diz aqui, e Adão disse, porquanto deste ouvir a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornarás. Qual foi a consequência da desobediência de Adão? Ele trabalhar para comer. Ele se esforçar. A terra, entrou pecado na terra por causa de Adão. Qual é a consequência que você está tendo com a sua desobediência? Qual é a consequência? Qual foi a consequência, bendito seja o nome do Senhor, que Deus deu para Eva? E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor dará luz. A luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Entendeu agora? Por causa de tanto autoritarismo de homem para com a mulher, fruto do pecado. A desobediência, quando um casal, ele vive obediente ao Pai das luzes, obediente a Deus, ele tem harmonia no lar. O homem respeita a mulher, honra a mulher respeita o homem, honra o homem que eu digo, o seu marido. Mas quando um casal, ele desobedece Deus, ele não se submete aos mandamentos do Criador, o que é que tem dentro de casa? Uma desordem. O que nós estamos vendo nos noticiários, os pais estuprando os filhos, estuprando as próprias esposas. Os filhos matando os pais matando o filho, é uma desgraça, meu irmão. O que é desgraça é a falta da graça. Quando se não tem a proteção de Deus, o inimigo opera. A vida já é difícil. Obedecendo ao Senhor, imagine, porque o Senhor Jesus, digo-vos isso, para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então em Cristo nós temos tribulações, lutas, as intempéries da vida vêm de uma forma que parece que a gente não vai nem conseguir. Imagine uma pessoa que anda desobedecendo a Deus. Uma pessoa que sabe que o álcool faz mal,
O álcool tira a sua consciência. O álcool destrói o seu organismo, o seu corpo. O álcool o Senhor fala na Bíblia, não se embriagueis, para que não haja contenda. Pessoas sabem, e tem pessoas que estão andando embriagados. E pessoas essas, queridos, que conhecem o Evangelho e muitas das vezes quer pregar, e pregam. E você acha que não vai ter consequência? Pessoas que sabem que união homoafetiva é errado e hoje estão vivendo, pessoas que conhecem o Evangelho, sabem da palavra, mas estão se relacionando homem com homem, mulher com mulher, e está achando que é correto. Por quê? Porque é bom aos seus olhos. Foi o que instigou Eva, aos olhos de Eva, aos olhos da mulher. Até então não tinha um nome, foi depois que Adão deu o nome a Eva. Até então aquela mulher, a árvore é o quê? O fruto era o quê? Bom aos seus olhos. Então tem homens olhando outro homem e achando que é bom aos seus olhos. Tem mulher olhando mulher e achando que é bom aos seus olhos, mas a consequência vai dar morte. Mas não sou eu que estou falando, é a palavra. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo com seu corpo? Injetando drogas? Bebendo? Fumando? O que você está fazendo com esse corpo que não é teu? Então está na hora. Quem sabe você já conhece o Evangelho, mas não quer fazer aliança por causa do compromisso. Mas eu te digo, você não está mais inocente, você já conhece a palavra. Não é assim, Renato? Então eu vejo pessoas que frequentam a igreja, não querem se batizar por causa do compromisso, mas está ouvindo. Se você ouve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem fé, mas você não quer se submeter, você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então Adão, para a gente concluir aqui, ele queria, Adão e Eva, queria estar no jardim, mas sem obedecer o dono do jardim. Aí eu te pergunto, você quer ir para o céu sem obedecer a Deus? Para o céu você não vai. Para o céu sem obedecer a Deus, ninguém vai. Por quê? Porque é a casa dele. Quem manda é ele, quem abre a porta é ele. Você pode estar aqui na terra. Você pode entrar na igreja, você pode ir num show, você pode ir para onde você quiser. Mas no céu, desobedecendo o dono da casa, você não vai. Pegou a visão? Então, o Éden estava representando o céu na terra. E o Senhor diz, de toda árvore coma, menos dessa. Se comer, morre. Ou seja, se comer, você sai. E aí o que aconteceu? Ele comeu e foram expulsos. Queridos, ainda é tempo. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça ao Senhor da glória. Você que tem que decidir. Ou você obedece, ou você vai ser expulso. Ou você obedece a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, ou a sua eternidade é no inferno. Não tem escapatória. Não tem outra pregação, não tem outro caminho, é esse, ou céu ou inferno. Então, está aí para você decidir. Você quer viver o que é bom aos seus olhos ou pela ordenança de Deus que vai nos manter na presença dele? Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu glorifico ao Senhor, Deus, por ter me trazido aqui mais uma vez. Eu te bendigo, Senhor, por o Senhor me usar mais uma vez, Senhor, através dessas vias sonoras. O programa Luz para o Mundo, Pai.
para abrir o entendimento dos seus filhos, das suas filhas, que estão na escuta desta programação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra surja efeito, meu Pai, no coração deste homem, no coração desta mulher, e que eles, meu Pai, a partir do momento que ouvirem essa mensagem, eles venham, Senhor, em nome de Jesus te obedecer. Em nome de Jesus, meu Pai, rever as suas escolhas, os seus caminhos, e entender que para ter a tua presença, para ter a tua proteção, tem que viver segundo a tua ordenança, a tua palavra, e não o que é agradável aos nossos olhos. Porque a tua palavra diz que há caminho aos olhos do homem é bom, mas o final leva à morte. Deus, eu te peço, Pai, emana a tua unção de cura, a tua unção de libertação, a tua unção, meu Pai, de graça, e que essas vidas possam ser, meu Pai, abençoadas pelo Senhor. Meu Deus, que toda ação, que todo engano do inimigo, todo espírito enganador seja repreendido no poder que há no sangue de Jesus, e que a bênção, a vitória se estabeleçam em nossas vidas. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais um ID do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz, e se inscreva no meu canal, o canal da pastora Ruth Santana. Fica com Deus.